Estimado diácono Sandoval, devotos e devotas de Santa Luzia, irmãos e irmãs que rezam de casa, acompanhem essa liturgia pelas redes sociais da nossa paróquia. Estamos celebrando a memória festiva de Santa Luzia. O próprio nome evoca luz. Santa Luzia quer dizer luz. Uma jovem que defendeu a sua pureza, a sua castidade, a sua virgindade. A história de Santa Luzia é muito bonita, e nós que somos católicos e cremos na intercessão dos santos, Santa Luzia buscou uma cura para sua mãe lá na igreja de Santa Águeda. Ela fez uma promessa. A sua mãe estava muito enferma e ela fez uma promessa de ir peregrinando até a igreja de Santa Águeda para que a sua mãe ficasse curada. E nessa promessa ela faria um voto de castidade. E qual foi a surpresa da mãe de Luzia? Quando chegaram na igreja, a mãe teve a sua saúde totalmente restaurada. Porém, naquele tempo os casamentos eram arranjados. Santa Luzia já havia sido prometida a casamento a um jovem da corte. Então, Santa Luzia revela para sua mãe o seu voto de castidade. Olha, eu fiz esse voto, vim nessa peregrinação com a senhora para que fosse curada, e se a graça fosse alcançada, eu inteiramente estaria disponível para o reino. Viverei só para Jesus, para o meu Senhor. A mãe entendeu esse voto de castidade, acolheu o seu pedido e desfez o casamento, desfez a promessa de casamento. Naquele tempo, os cristãos estavam sendo perseguidos, era no reinado de Diocleciano. O noivo, insatisfeito, foi denunciar Luzia. A denunciou que ela era cristã, então prenderam Luzia e foram matá-la. Primeiro jogaram um líquido inflamável em todo o seu corpo, tocaram fogo, mas Luzia continuava viva. E depois então cortaram a sua garganta, por isso ela morre assim. Ela é mártir, defendendo a fé, defendendo a pureza, defendendo a castidade. Mas, padre, por que Luzia é protetora das vistas, padroeira dos oftalmologistas? Reza-se a história que ela tirou os olhos para dar para aquele que a queria matar. Então essa é a história que diz. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, de fato é que desde o século IV, que Santa Luzia é proclamada como mártir e como santa, por causa da sua coragem, da sua virtude, do seu amor a Cristo Jesus, e por isso então muitas pessoas recorrem à sua intercessão, pedindo luz para a visão. Por isso muitas pessoas alcançam essas graças, são curadas. Então vejam, na história da nossa igreja, uma santa que hoje nós recorremos à sua intercessão, ela também um dia recorreu à intercessão de Santa Águeda. Por isso hoje, quando aqui nos reunimos para celebrar a festa de Santa Luzia, nós precisamos celebrar essa festa muito mais pelo seu modelo de vida, pelo seu exemplo, do que pelas suas intercessões. Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que é Jesus que faz os milagres, que os santos intercedem para que alcancemos essas graças. Mas sempre que a igreja apresenta um santo,
para que seja venerado, a igreja apresenta para que nós possamos aprender com o seu exemplo de vida, com a sua fidelidade, a trilharmos um caminho de santidade, a buscar a viver e trilhar esse caminho de santidade. Então, Santa Luzia é um exemplo para os jovens, para os adolescentes, para as meninas, sobretudo, para que busquem desenvolver uma intimidade mais profunda com Deus e conservar a sua pureza, conservar a sua castidade, mas ela é também um modelo para toda a igreja, modelo de fidelidade a Deus, modelo de mártir que morreu, mas não renunciou à sua fé, preferiu a morte, preferiu o martírio, mas não renunciou à sua fé em Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos nessa noite nos ajuda a compreender o porquê que Luzia foi tão fiel a Jesus Cristo, tão fiel ao projeto do Pai, tão fiel ao seu propósito de pureza, de castidade e de virgindade. O primeiro texto que nós ouvimos na profecia de Isaías, nós escutamos que nos diz assim: com quem haveis de me comparar, e a quem seria eu igual? Fala o santo. Levantai os olhos para o alto e vede quem criou tudo isso, aquele que expressa em números o exército das estrelas, e a cada uma chama pelo nome. Tal é a grandeza e força e poder de Deus, que nenhuma delas falta a chamada. O profeta Isaías nos chama a atenção para olhar e contemplar a grandeza, a força e o poder de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus é esse que é grande, que é forte e que é poderoso. Então, por que dizes Jacó e por que falas Israel? Minha vida ocultou-se da vista do Senhor e meu julgamento escapa ao do meu Deus? Acaso ignoras ou não ouviste? O Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele não falha, nem se cansa, insondável é sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor dos mais fracos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós buscamos constantemente. Mas será que nós temos essa consciência? Será que nós temos essa compreensão da grandeza, da força e do poder de Deus? E Deus não vacila, Deus não se cansa. A própria profecia vai dizer justamente isso: Deus não falha. Estamos vivendo agora esse tempo de seca, de falta de chuva na nossa região. As pessoas começam a se desesperar: meu Deus, manda chuva. Vamos confiar no poder de Deus, vamos confiar, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus sabe o momento certo e a hora certa para tudo. Claro que estamos colhendo os frutos da nossa agressão à natureza. Nós sabemos que boa parte do sofrimento humano é porque falta esse zelo para com o meio ambiente, mas nós não podemos esquecer que lá no deserto, Deus pediu a Moisés para tocar numa rocha, jorrou água em abundância. Então, caríssimos irmãos e irmãs, mesmo que a humanidade destrua cada vez mais o meio ambiente, Deus não falha para com os seus. Ele é fiel, Ele é poderoso, e a palavra de Deus diz claramente para nós: Ele não falha, Ele não se cansa, insondável é a sua sabedoria, Ele extrai da rocha água. Então, caríssimos irmãos e irmãs, devemos não nos desesperar diante dos desafios,
dos dias difíceis que se aproximam, mas permanecer confiantes em Deus. E aqui os nordestinos, aquele pessoal da região ali mais seca, de Bom Jesus da Lapa, aqueles lugares difíceis, eles são homens e mulheres de uma fé tremenda, passam por momentos difíceis, mas eles não abandonam a fé e a confiança em Deus. Ainda a palavra nos diz: cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Então, quem renova as forças da humanidade? A nossa confiança em Deus. Então, aqueles que confiam no Senhor têm as suas forças, a sua esperança renovada todos os dias. Por isso aqui cabe-nos a pergunta: como está a nossa confiança em Deus? Como está a nossa confiança no Senhor? Se nós confiamos verdadeiramente no poder de Deus, todos os dias nós precisamos acordar e renovar a nossa esperança, renovar a nossa confiança e saber, caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor nos chama para perto dEle. O Evangelho nos relata justamente isso. Olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida-nos a nos refugiar nele, levar o nosso cansaço, a nossa aflição, os nossos medos, as nossas angústias para ele. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, os santos servem como um luzeiro à nossa frente, nos mostrando o caminho que é Jesus. Sempre quando olhamos para os santos, precisamos ver neles a confiança e o amor que devotaram ao Cristo Jesus. Então, os santos vão à frente, nos mostrando que todos nós devemos olhar na mesma direção, a direção que Luzia olhou, a direção que Santo Antônio olhou, a direção que Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus, sempre olhou, na direção de Jesus. E se estamos cansados, fatigados, é no Senhor que nós encontramos o revigoramento das nossas forças. Peçamos ao Senhor nessa noite que continue nos atraindo para si por meio do testemunho dos santos e santas da nossa igreja, e que nós sejamos também, amados irmãos e irmãs, aqui na terra, sinais do amor e da misericórdia de Deus, que nós possamos também dar um bom testemunho de santidade. Não só admiremos os santos, mas que sejamos santos também, como nosso Deus que está no céu é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.